De quando é esse computador? Nem sei. Comprei usado, deve ser de 2010 ou antes. Tá. Conjunto N. Tava falando sobre o conjunto N, né? Tá bom. Bom, então o conjunto N é um conjunto de números naturais. A gente não inclui o zero para que ele possa ser um conjunto para contar. Então, por exemplo, se a gente vai contar os dedos da mão, não começa do zero, né? Começa do 1. Por isso que o conjunto de números naturais, aqui a gente convenciona geralmente começar do 1. E também vocês vão encontrar aí ao longo desse percurso coisas assim, ó. Dado M. O que quer dizer isso? A gente pode ler assim: dado M pertencente a N ou dado M natural. Isso daqui a gente lê assim, ó. Dado M natural. Então a gente pode falar assim, quando for tomar um número natural, certo? Tá. Tem que rodar umas manivelas aqui para funcionar. Então é isso. Muitas vezes aparecem essas expressões aí em livro de física, matemática. Por quê? Porque tem situações em que os números naturais vão ser muito úteis. Muito úteis. E os inteiros também são bem parecidos, né? Lógico. A diferença é que nos inteiros a gente já inclui os negativos. Mas por que essa diferença? Para que não ficar só com os números naturais? É justamente porque eles têm algumas deficiências graves. Mas antes da deficiência, falar de uma qualidade. Os números naturais, eles são a base da aritmética. Uma curiosidade sobre a aritmética. A aritmética é basicamente as operações dos números naturais, soma e multiplicação, é, junto com uma coisa que a gente chama de axiomas de Peano, né, que é o que diz o que significa esses números. Uma curiosidade sobre a aritmética é que no início do século XX, um pesquisador chamado Kurt Gödel, ou Gödel, não sei como é que fala, austríaco, se eu não me engano, ele provou o seguinte: se uma teoria da matemática, qualquer que seja, contiver aritmética, então existem teoremas nela que são verdadeiros e são impossíveis de demonstrar. Não é interessante isso? Se chama teorema da incompletude. Então veja que mesmo a coisa mais boba assim, que pode parecer boba, né, que é a aritmética dos números naturais, tem coisas muito profundas nela. Bom, o conjunto dos números inteiros é obtido a partir dos naturais, adicionando os negativos, que são os opostos dos naturais, e adicionando o zero. E isso faz com que esse conjunto ele seja muito mais amplo e responda a muito mais problemas do que os naturais. Por exemplo, existem equações muito bobas, muito simples, que são impossíveis de resolver no conjunto dos números naturais. Por exemplo, x mais 10 igual a 2. Isso daqui não tem solução em n. Não existe nenhum número natural que satisfaça essa equação. Mas tem solução em z. E vai só passar o 10 subtraindo, a solução é menos 8. Porque tem os números negativos. Certo? O conjunto dos números inteiros vai aparecer na física de vez em quando.
quando vocês forem resolver alguns problemas de algumas equações aí do futuro, como a equação da onda ou a equação de Schrödinger, lá em física moderna ou mecânica quântica, vai aparecer uma equação assim, uma equação trigonométrica, também teoricamente do ensino médio. Eu acho que eu botei um slide aqui. Essa equação trigonométrica, seno de θ igual a zero. O que acontece? O conjunto dos números inteiros, ele resolve essa equação. Quais são as soluções? Bom, a gente olha aqui para o signo trigonométrico. O seno de θ é o eixo y, e então ele vai ser zero em dois pontos, aqui e aqui. Em cima do θ igual a zero, em cima do θ igual a π. Mas se vocês lembrarem, a gente mede esse ângulo assim, positivamente. E para cá é negativo. Então, se eu vier por aqui, do zero até aqui, vai dar no menos π. Se eu vier aqui por cima, mais π, que eu botei ali. Só que aí, aqui no zero eu posso dar mais uma volta, mais 2π. Então eu vou chegar no 2π. E aí eu dou mais meia volta, eu vou chegar no 3π. Estão entendendo onde isso vai dar, né? E vai continuar sendo solução de seno de θ igual a zero, porque vai chegar nesses dois aqui, onde o seno vai bater aqui no zero. Da mesma forma, se eu vier aqui por baixo, cheguei no menos π, dou mais uma volta no sentido horário, chegar no menos 3π. Então as soluções elas vão ser desse tipo aqui, são infinitas. Menos 3π, menos 2π, menos π, 0π, 2π e etc. Ou seja, todas as soluções elas são da forma m vezes π, onde m pertence a z, ou seja, onde m é um número inteiro. Quando a gente escreve assim, m pertence a z, quer dizer, aonde está escrito m, pense num número como esse. Tá? Isso daqui não é complicado, não. A dizer que a solução é igual a m vezes π, onde m é inteiro, significa que são infinitas, e eu posso substituir o m por cada um desses números aqui, cada um. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Tá. Beleza. Tá. Vocês conseguiram entender? Então isso daqui é uma aplicação dos números inteiros, tá? Beleza. Tá dando pra entender sim. Tá bom. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. O conjunto dos números racionais nada mais é do que o conjunto das frações, só que todas elas, né? O que significa isso? Significa que o que é uma fração? Uma fração é um número desse tipo aqui, p sobre q, onde p e o q são inteiros. Em vez de dizer são inteiros, a gente aproveita que aprendeu a usar isso aqui e a gente escreve assim, que é mais rápido. P e Q pertencem a Z. Então, por exemplo, 0 sobre menos 3, que dá 0, é um número que está aqui, é uma fração. Menos 5 sobre 3 também é uma fração, número racional. Mas não é qualquer número inteiro que pode ficar no denominador. Aqui no denominador eu imponho uma regra adicional. O denominador não pode ser zero, por quê? Porque não existe divisão por zero. Então essas são as frações. Então o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, nada mais é do que o conjunto de todas as frações. Ou seja, é o conjunto formado por todas as frações P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Simplesmente isso. Esse é o conjunto dos números racionais. Então veja que a gente já
caminhou um pouco, né? A gente começou com os números naturais, depois foi para os números inteiros e chegamos nos racionais. E se você prestou atenção, com um pouco mais de profundidade, deu para perceber que o n está contido em z. Por quê? Porque o n é 1, 2, 3, etc. E o z tem esses números também, né? Menos 2, menos 1, 0, mas ele tem também 1, 2, 3. Então todo número natural é inteiro. N está contido em z. Mas o z também está contido em q? Ou seja, todo número inteiro é uma fração. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer número inteiro, tomar como denominador 1 e vai dar ele mesmo. Então todo número inteiro m é uma fração m dividido por 1. Que significa que todo número inteiro é um número racional. Tá? Esse aqui é o conjunto dos números racionais. Ou seja, é o conjunto das frações. O nome é racional porque vem da palavra em latim ratio, que significa razão, né? Razão que significa divisão. Então veja que dizer racional ou fração é a mesma coisa, né? Uma divisão. Uma característica muito importante do conjunto dos números racionais é que eles formam um corpo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão antes. Alguém nunca tinha ouvido? Nesse contexto, a palavra corpo? Eu nunca tinha ouvido. Não, né? Pois é, corpo. Ah, mais alguém? Ah, pois é. Mais alguém? Tá, desculpa. Perguntei errado. Corpo é o que a gente chama de estrutura algébrica. O que significa isso? Significa que a gente tem um conjunto, nesse caso o Q, onde a gente vai definir duas operações aqui. Operações. Quando tem um conjunto e tem operações, aí forma uma estrutura algébrica. Isso é álgebra abstrata. Não precisa se preocupar com isso. É bobagem também, é só uma definiçãozinha. Não é que não seja importante, estou falando que não é nada demais. Tem um conjunto e tem operações, aí eu vou ter uma estrutura algébrica. Corpo é uma estrutura algébrica. Por quê? Porque a gente toma o conjunto Q, toma uma soma e um produto. Então quando junta o Q com uma soma e um produto, e ele satisfaz essas 9 propriedades aqui embaixo, ele forma um corpo. Certo? E que propriedades são essas? Basicamente, corpo é sinônimo de conjunto de escalares. Se vocês já estudaram um pouco sobre vetores, o jeito mais fácil de entender o que é um corpo é simplesmente dizer que ele é um conjunto de escalares. São números, né? Corpo é sinônimo de conjunto de escalares. Que é sinônimo de conjunto de números, tá? É bem simples, não é nada do outro mundo. Um corpo é um conjunto de números, mas é um conjunto de números mais robusto. E o primeiro, o mais simples deles, não sei se é o mais simples, mas o mais simples que nos interessa é o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque nele tem a soma de frações, tem o produto de frações, e essas duas propriedades juntas satisfazem essas 9 propriedades aqui. Essa daqui é a associatividade. Quer dizer, se eu estiver somando 3, tanto faz se eu começar a somar os dois últimos ou os dois primeiros, vai dar o mesmo resultado. Associatividade é o nome dessa aqui. Essa daqui é a comutatividade. Ela diz o seguinte: a ordem da soma não importa.
Mesmo que eu tenha escrito uma antes da outra, eu posso somar na ordem inversa, não faz mal. Esse daqui é o elemento neutro. No caso, elemento neutro da soma. Significa o seguinte: existe um número que eu vou chamar de zero, tal que ele somado com qualquer outro número racional dá ele mesmo. E esse aqui é o oposto. Nesse caso, o oposto aditivo. Significa o seguinte: dada qualquer fração, qualquer número racional, existe uma fração, que é menos ela, no caso, que somada com ela dá zero. Vocês conseguiram entender isso aqui, pessoal? Deu para acompanhar? Sim, professor. O senhor pode explicar o último de novo? Bom, tá. É o seguinte, por exemplo, essa propriedade é o que garante que qualquer fração tem um oposto aditivo. É isso. É só para garantir isso. Por exemplo, menos 5 terços. Ela tem um oposto aditivo que é igual a menos ela. Né? O oposto aditivo é menos ela, que é menos 5 terços dá 5 terços. E essa propriedade garante que quando eu somar os dois dá zero. Ah, sim, sim. E professor, no caso o corpo ele tem um padrão, que eu tô me lembrando aqui de uma parte de álgebra, né? Álgebra linear. E a soma e o produto que estão descritos nesse corpo é o mesmo padrão que a gente usa para provar um espaço vetorial. E aí, tipo, tem algum padrão em relação a esse corpo específico? Na verdade é um pouco diferente dos axiomas de espaço vetorial, né? Porque aqui o produto é um produto entre elementos do mesmo conjunto. É um produto entre dois números. Esses dois aqui são dois números. Lá nos espaços vetoriais, você tem um produto entre um escalar e um vetor. É diferente o produto. Essa é a diferença. Ah, sim. Aqui é tudo número. No caso lá da álgebra linear, só o que é número é esse da frente aqui, que são os escalares. Vou botar uma setinha aqui para todo mundo lembrar. Acho que era isso mais ou menos? Isso, isso. Ah, Obrigado. sim, tá bom. Então, só para completar esse link com a álgebra linear, sempre que se fala de escalar lá, escalar da álgebra linear, escalar é a mesma coisa que elemento de um corpo, ou número, é tudo a mesma coisa. Bom, e o produto vai satisfazer propriedades semelhantes, só que substituindo mais por vezes. Simples assim. Então vai ter a associatividade, posso começar multiplicando pelos dois últimos ou pelos dois primeiros, que dá o mesmo resultado, dá igual. A ordem do produto não interessa, comutatividade. Existe um elemento neutro, nesse caso esse elemento neutro vai ser o 1 e não o 0, né? Que multiplicado por qualquer fração dá ela mesma. E aqui tem uma diferença. Eu tenho que excluir a fração 0 aqui. O número 0 não tem inverso multiplicativo. Isso aqui é o inverso ou oposto multiplicativo. Mas todas as outras têm. E é simples. Dada a fração P sobre Q, o inverso dela é a fração Q sobre P. E as duas multiplicadas dá 1. Tá? Então, por exemplo, qual é o inverso de 2 terços? 3 meios. E o produto delas, corta aqui, 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 dá 1. É apenas isso que está informado aqui. E, separado dessas 8, tem mais uma adicional, que é a distributividade, que ela diz que o produto se distribui na soma. Que talvez vocês lembrem disso de algum lugar. Não vamos trabalhar com isso aqui, tá, pessoal? Porque tudo que eu vou cobrar desse assunto é só o que está na lista. Mas eu achei melhor incluir isso daqui, porque eu não sei se em algum outro momento vocês vão ter a oportunidade de lidar com essa questão. Pelo menos oficialmente dentro do curso.
com isso a gente já pode fazer esse exemplo aqui para ajudar vocês na segunda questão. Então vamos lá. Vamos marcar verdadeiro ou falso para esses conjuntos aqui. Vou marcar de vermelho aqui para dizer que é o gabarito. Então tem esse conjunto A que nós já tínhamos lá, o B, que eu mudei aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto C, que é igual a π e raiz de 2 raiz de 8. E eu... Tá, depois eu falo aqui, eu volto. Bom, e o conjunto D, que é 1 e 2. Então vamos lá, 2 pertence a A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Menos 2 pertence a A. Falso. É falso. Falso. Menos 2 pertence a B. Verdadeiro. Verdadeiro. Aí. Verdadeiro. Menos 2 pertence a C. É falso. 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 A está contido em B. Falso. Falso. É falso. Mas por quê? Falso. Porque apesar deles terem elementos em comum, por exemplo, aqui no B não tem o π, nem o 5, nem o 4, nem o 3, então é falso. D está contido em B. Verdadeiro. É verdadeiro. Porque o D tem 1 e 2 e ele está aqui no B. D está contido em A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 D está contido em A. Está aqui 1 e 2, está aqui também. E agora, B interseção C é vazia. Qual é a B interseção C? B interseção C é... Tem algum elemento em comum? Verdade. Não tem, né? Então é vazio. Verdadeiro. Aí. Bom, B não está contido em D. B está contido em D? Não tá. Então, Verdade. é verdade. E A está contido em D? Verdadeiro. E esse aqui? Falso. É falso, porque o A tem elementos que não estão no D, então é falso. Aqui, D igual a interseção B. Opa, então temos que pensar um pouco aqui quem é A interseção B. Quais são os elementos em comum entre A e B? É verdadeiro. Verdadeiro. É 1 e 2, que é justamente o conjunto D, então é verdade. π não pertence a A interseção C. Aí a gente tem que ver quem é A interseção C. A interseção C é π. Então isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É falso. π pertence sim à interseção. O E pertence a D interseção C. Vamos ver aqui. D interseção C dá o quê? Dá nada, né? Então isso aqui é falso. Porque se tem uma coisa que é sempre verdade, é isso aqui. X não pertence a vazio. Não interessa qual seja o elemento. Esse elemento, nenhum elemento pertence ao vazio. Então, se D interseção C é vazio, aqui é falso. A está contido em Q? Será que todos esses números aqui são frações do conjunto A? Não. O pi não é fração. Exatamente, o π é um número irracional. Número irracional, então é falso. E D está contido em N? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente, porque ele só tem o 1 e o 2 que estão no conjunto dos números naturais. Então, é basicamente isso daqui a segunda questão da lista de vocês. Certo? Então, falta só a gente explicar mais umas coisas assim. Vamos então ao conjunto dos números reais. Olha só, que interessante. O conjunto dos números racionais, como eu disse, é um corpo. Então ele já é um conjunto mais robusto, que ele tem uma estrutura, como eu disse, uma estrutura algébrica, né? No caso de corpo, mais forte. Então ele é capaz de resolver problemas. Por quê? Por causa dessas questões aqui. Ele resolve
equações onde a variável está sendo somada ou subtraída, porque sempre vai ter o inverso. Resolve equações onde a variável está sendo multiplicada, porque sempre vai ter o inverso multiplicativo. Tá? É isso que está dito aí. Mas apesar do conjunto de números racionais ser muito robusto, ele tem muitos buracos. Vou dar alguns exemplos. Tem uma... Inclusive é uma diversão aí para os matemáticos amadores e profissionais também, demonstrar que um número não é racional. Então, por exemplo, é muito interessante a demonstração de que o raiz de 2 não pode ser racional. Mas assim também, a raiz de 3 não, a raiz de 5, a raiz de 4 é porque dá 2, que é fração. A raiz de 6 é a raiz de 7. E assim por diante, a maioria das raízes é irracional. Se eu somar um número inteiro, também vai dar irracional. 1 mais raiz de 2 também é irracional. E assim por diante. 2 mais raiz de 2 é irracional. 20 mais raiz de 7 é irracional e assim por diante. O número E, que é aproximadamente 2,71828, também é irracional. Aproximadamente, não é igual. Então, desse modo, 1 mais E também é irracional. E menos 5 é irracional. E ao quadrado. Raiz de E. Tá? Tudo irracional. O número π também, que a gente discutindo agora, aproximadamente 3,1415, se eu não me engano, também é irracional. Do mesmo modo, 2π, 20π, π sobre 99, π ao quadrado, π elevado a e. Inclusive esse daqui é uma diversão aí, demonstrar que é irracional. Tem um livro aí, eu não li, mas eu achei curioso isso, demonstrar que isso é irracional. Bom, esses números todos são irracionais, então veja que todos eles vão dar infinitos. Não é interessante isso? Se eu pegar o raiz de 2 aqui e somar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar uma sequência infinita de números irracionais. Se eu pegar a raiz de 3 e somar com 1, 2, 3, 4, 5, também vai dar outra sequência infinita de números irracionais. Então veja que os números irracionais estão muito presentes em um espaço muito pequeno. Por exemplo, entre 0 e 20, aqui, já vai ter infinitos números irracionais. Por exemplo, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 20. Todos eles vão estar bem aqui, entre o 0 e o 1. Infinitos números irracionais aqui. Não vão ser todos eles que vão estar entre o 0 e 1, mas a partir de algum momento eles vão estar aqui e vão tender a 0. Então veja que o conjunto dos números racionais deixa uma quantidade tão grande de brechas que, apesar dele ter essa propriedade muito útil e importante de ser um corpo, ele não é completo o suficiente para os nossos interesses, né? Ou seja, a gente precisa completar ele com alguma coisa. A gente precisa completar ele com essas brechas. E o que acontece quando a gente preenche essas brechas? O resultado disso é um processo que eu não vou discutir, que se chama construção dos números reais a partir dos números racionais. Isso é possível. Inclusive eu achei na internet uma dissertação, não sei se era um TCC ou uma dissertação de mestrado, onde a pessoa mostra 5 ou 10 formas diferentes de fazer isso. Tá? E todas elas dão a mesma coisa, o conjunto dos números reais. Então o que é o conjunto dos números reais? Ele é basicamente os racionais completados para ficar sem nenhuma brecha. Eu tenho que falar isso assim desse jeito mais intuitivo, porque senão eu vou ter que entrar em outra coisa. E isso faz com que o conjunto dos números reais seja um modelo perfeito para descrever uma reta. Eu não sei se eu botei um desenho disso aqui. Não.
Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que o modelo perfeito algébrico de um objeto geométrico, que é a reta. Ele estabelece uma ponte entre a álgebra e a geometria. O conjunto dos números reais, algebricamente falando, ele é um corpo completo. R é um corpo. Ele também é ordenado, na verdade, porque tem uma relação aqui de ordem, né, onde quem está na esquerda é menor do que quem está na direita. Basicamente é isso. E ele é completo porque ele preenche todas as brechas que o conjunto dos números racionais deixa, né? E o nome desse processo é completamento. Por isso que vem esse nome. O processo de passar dos racionais para os reais se chama completamento. Tá? Enfim, em matemática deve ter outro termo mais adequado, eu não estou lembrando agora. Mas isso aí já envolve uma outra coisa, que é a topologia. Enfim. Então, pessoal, basicamente é isso. O jeito de entender o conjunto dos números reais é o seguinte: ele é um bom modelo para uma reta. Algebricamente falando, é um corpo ordenado completo. E ele tem uma ponte com a geometria. Qual é? Ele é um objeto algébrico. Isso aqui é álgebra. Que representa um objeto geométrico, que é a reta. Isso aqui é geometria. R é o modelo perfeito da reta. Isso faz com que ele seja capaz de medir qualquer distância. Na verdade, ele é mais do que suficiente para medir qualquer distância. Porque ele tem uma precisão infinita, né? E tempo também. E qualquer grandeza física mensurável. Então, o R, ele é o melhor modelo que a gente tem para um conjunto de escalares. R é um conjunto de escalares. Ou seja, números. Mas ele é o melhor. Então, daqui para diante, a gente só vai trabalhar com ele. Porque, apesar do conjunto de números racionais ser bacana, e a gente gosta dele, ele é incompleto. E o conjunto dos números reais não tem essa deficiência. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a isso aqui? Eu sei que tem muita coisa aí que, infelizmente, eu tenho que falar assim de um jeito mais superficial, porque é complicado. Mas se alguém tiver uma dúvida, eu posso tentar responder. Não? Tá bom. Creio que não. Tá legal. Até aí já deu pra entender bastante coisa. Beleza. Tá. Então, intervalos. Vamos falar dos intervalos. Os intervalos, eles são subconjuntos do conjunto dos números reais, né? São subconjuntos de R. Mas não são quaisquer subconjuntos. Eles são subconjuntos interessantes por vários motivos. Por exemplo, e o intervalo, ele é caracterizado como sendo uma coisa contínua que vai de um ponto a outro. E tem dois tipos principais. Tem o intervalo fechado, que é esse aqui, representado assim. Esse conjunto, ele é conjunto de todos os números reais que estão entre A e B. Que estão entre A e B. Como aqui tem um colchete, a convenção é essa. Onde tem o colchete, eu incluo o número que está aqui. Então,
ele não pode ser só menor, pode ser também igual ao próprio A e ao B. E um outro jeito também de representar isso, tem duas formas aqui numa reta. Eu posso representar assim, alguns livros usam assim. Só melhorar aqui. Aqui A e aqui é B, incluindo todos os números aqui justamente nesse intervalo. E tem livro que representa assim, uma bolinha cheia, para dizer que está incluindo o A e o B, e todos que estão aqui no meio. Então isso é um intervalo. Por exemplo, o intervalo de -5 a 2. Esse é o intervalo formado por todos os números que estão entre -5 e 2, incluindo os próprios -5 e 2. Tá? Ou eu poderia representar assim com a bolinha cheia, do de -5 a 2. Certo? E aí eu posso falar sobre coisas de conjuntos aqui, porque isso é um conjunto. Então eu posso dizer, por exemplo, assim, ó, -5 pertence a esse intervalo. Ele pertence porque eu estou incluindo aqui nele, com a bolinha cheia, o -5. Ou através disso aqui, para quem gosta de ser mais metido a matemática, que nem eu era quando estava estudando cálculo. Aqui, ó, está incluindo. Mas por outro lado, -6 não vai pertencer a esse intervalo. Por quê? Porque bem aqui o -6 já está para cá, para a esquerda, saiu do intervalo. Qualquer número aqui dentro também vai estar no intervalo. Por exemplo, 0, o 0 vai pertencer, tá? E por outro lado, o 3 não, o 3 já saiu de lá, o 3 não pertence. Então esse aqui é o intervalo fechado, tá, pessoal? Ó, aqui tem esse colchete. Colchete quer dizer que é fechado aqui desse lado e do outro. E o 2 também está incluído, porque a bolinha aqui do 2 também está cheia, tá? Alguém quer perguntar sobre esses intervalos aqui? Só tranquilo. Tá, né? Beleza. Tá. E o outro é o intervalo aberto. Eu não acredito que quando troca de slide... Ah, tá. O intervalo aberto, que é esse aqui. O intervalo aberto tem que tomar cuidado para não confundir com um par ordenado, porque a representação dele é usando o parêntese aqui. Então ele vai ser o conjunto de todos os números reais. X pertence a R, quer dizer isso. Um número real, tal, que esse número real está entre A e B, sem incluir o A e o B. Esse menor do que significa que não está incluindo nem o A nem o B. Então, se eu for representar aqui numa reta, já comecei errado, né? Essa daqui dá. Eu coloco assim. Isso aqui vai ser um intervalo aberto. Eu uso o parêntese para dizer que é um intervalo aberto, que eu não estou incluindo nem o A e nem o B. Ou eu poderia fazer assim também.
faz uma reta aqui com uma bolinha vazia. No quadro de verdade é mais fácil desenhar isso aqui. É só desenhar a reta, a bolinha e depois apagar aqui dentro. Bom, Professor, e diga. o colchete invertido? O colchete invertido ele é sinônimo de parêntese. É a mesma coisa que o parêntese. O que ele perguntou aí foi o seguinte. É isso aqui, ó. É só uma representação diferente, uma notação diferente, mas é a mesma coisa. Ele é igual a isso aqui. Eu acho um pouco estranho. Eu acho isso aqui mais normalzinho. Mas pode ser assim também, para dizer que é aberto. Para dar aquela ideia de que quando está assim, o colchete está fechando os números. Quando está assim, ele está aberto aqui. Mas eu prefiro o parêntese, que eu acho que é mais comum de encontrar. Mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, esse intervalo é 10 a 20. Intervalo aberto. Então, se eu vou representar ele desse jeito aqui, vai ser assim. De 10 a 20. Então, vai ter todos os números aqui, exceto o próprio 10 e o próprio 20. Então, aqui vai ter uma bolinha vazia. Isso aqui era para ser uma reta, tá? E do mesmo modo como a gente fez para os intervalos fechados, a gente pode procurar responder sobre pertinência, inclusão, etc. Então, bem aqui, eu vejo o seguinte, bem aqui está o 15, né? O 15 pertence a esse intervalo, 10 a 20. E o 10? O 10, por ser o extremo de um intervalo aberto, aqui a bolinha vazia, o 10 não pertence ao intervalo. O 20 também não. 20 não pertence ao intervalo. Pelo fato de ser um intervalo aberto, ele não contém os extremos. E também não contém os números que são maiores do que esse aqui. Por exemplo, 26. 26 não pertence a esse intervalo. E também aqui, digamos, o menos 17 não pertence também a esse intervalo. Tá dando para... 10,1 pertence, né, professor? Exatamente, interessante pensar nisso. O 10,1 pertence a esse intervalo, porque ele está à direita do 10. E aqui já entra uma questão que se parece com o que a gente vai ver em cálculo, que é, se eu vier aqui pela direita, eu posso chegar tão perto quanto eu quiser do 10, desde que eu não encoste nele e eu ainda vou estar dentro do intervalo. Isso é interessante. Poderia ser 10,000000001 e eu ainda estaria dentro do intervalo porque ele ainda é maior que 10, então ele ainda está aqui dentro. Isso é interessante. E mesmo assim o próprio 10 não pertence. Por quê? Porque eu construí esse conjunto para que ele se fosse assim. Quando eu introduzi esse sinal de menor aqui. Esse menor significa menor e não pode ser igual. Então bem aqui eu tenho um x igual a 15 que está nesse intervalo, que ele é maior que 10 e menor que 20. É isso. Aqui também. Maior que 10 e menor que 20. Alguma questão até o momento? Tá bom. E tem os casos intermediários. Os casos intermediários que são esses aqui. Intermediário não, semelhante. Ó, vou ter esse aqui. Fechado à esquerda, aberto à direita. Vai ser assim. AB. Ou eu posso representar assim também. Cheio aqui no A, vazio aqui no B, incluindo tudo.
Ou poderia ser aberto à esquerda, fechado à direita. Assim. Eu acho que eu vou fazer de outra cor para não confundir. Aberto à esquerda, fechado à direita. Seria assim. Aqui não conta com o A, mas aqui conta o B. E todos que estão no interior. Ou eu poderia representar assim, uma bolinha vazia aqui e a cheia aqui no B. E a reta segue. Esses são dois casos. E aí tem os intervalos infinitos também. O primeiro deles é a própria reta. A reta é um intervalo infinito, que vai de menos infinito a mais infinito. Infinito não é um número, tá, pessoal? Infinito é um símbolo usado para representar a ideia de que eu posso ir para a direita o quanto eu quiser, para a esquerda o quanto eu quiser. E ainda vou estar dentro desse intervalo. Então a própria reta é um intervalo gigantesco infinito. Certo? A própria reta real aqui inteira é um intervalo. Os intervalos são esses conjuntos onde eu posso, se eu estiver dentro dele, eu posso andar para a direita e para a esquerda e chegar em qualquer elemento dele sem sair dele. Ele é contínuo, ele é contíguo, íntegro. São sinônimos aí do que eu quero dizer. Isso é um intervalo. E a reta é assim. Então, apesar dos limites dela não serem números, serem infinitos, ela também é um intervalo. Aqui outros exemplos de intervalos infinitos. Vou ter aqui esse. De A. E como não tem fim, aqui eu uso sempre o parêntese quando for o símbolo de infinito, tá? Que é porque é sempre aberto. Então, de A mais infinito, o que é isso? É esse conjunto que começa aqui do A, fechado, porque aqui está fechado, e vai embora. Não tem, inclui tudo aqui, depois de A. Então esse conjunto ele é o conjunto dos números reais que são maiores do que ou iguais a A. Simplesmente isso, né? Outro intervalo infinito. E aí se fosse aberto, por exemplo, seria assim. A mais infinito. E aí a gente vai misturando as técnicas, né? Ele fica assim. Ou eu poderia representar assim também. Todos os números maiores do que A nesse caso. É o conjunto dos números reais que são maiores do que A e, portanto, diferentes de A. Certo? E assim por diante. Tem só mais dois. Então eu vou incluir aqui. Realmente dá um trabalhinho enumerar todos. Mas vamos lá. Tem também do menos infinito até um certo B fechado. A ideia é a mesma. Só que agora são todos os números menores do que ou iguais a B. Conjunto de todos os números reais que são menores do que ou iguais a B. Não se assustem com... Tem gente que se assusta com essas coisas aqui. Tá? Não se preocupem com isso. É muito mais fácil trabalhar com esses desenhos aqui. E é isso que eu espero de vocês. Saber usar esses desenhos aqui. Né? Poderia representar assim também. Uma bolinha cheia. Aqui com todos os números que vêm antes do B, incluindo o B. E finalmente, último exemplo. Aqui. Ficando sem cor já. De roxo aqui. Finalmente. Tem esse daqui. O infinito.
à esquerda e aberto. O que ele vai ser? Ops, desenho. Esse roxo não tá legal, né? Esquisito. Vou fazer de amarelo. Vai ser o conjunto de todos os números reais menores do que b. Então aqui é aberto. Se eu fosse representar desse outro modo, seria assim: conjunto de todos os números reais menores do que b, sem incluir o b. Então é conjunto dos números reais, x pertence a R. Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam. Eu percebi que o microfone estava um pouco longe aqui. Tal que x é menor do que b. Então esses são, eu acho que são todos os intervalos. São esses aí, esses e esses aqui. São todos os intervalos, aberto, fechado. Ops, voltei demais. Aqui o intervalo fechado, intervalo aberto, esses intermediários aqui e os infinitos, que pode ser a reta, pode ser infinito só para a direita ou só para a esquerda, como esses dois aqui. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa em relação a isso? Professor, Diga. aqui onde está marrom claro, debaixo da reta, o senhor fez um conjunto de solução, não foi? Eu queria que o senhor fizesse uma equação Aqui? simplesinha Esse? e respondesse com um conjunto de solução para mim ver como é que isso fez. Aí seria uma inequação, né? Que dá, esses intervalos eles são soluções de inequações ou sistemas de inequações. Agora eu voltei uns 15 ou 20 anos, uns 15 anos no tempo. Bom, um exemplo. Isso daqui vai ser útil quando a gente for calcular máximos e mínimos de funções de grau 3, funções de x ao cubo. Vai aparecer isso aqui. Mas posso dar um exemplo também diferente. Aparecem equações, por exemplo. Vamos dizer que tu está numa situação física, né? Onde tem uma grandeza, sei lá, vamos dizer que seja a temperatura. Aí a temperatura ela é expressa em termos de uma variável x como sendo 7x menos 20, né? E aí tu vai construir um equipamento aqui, vai ligar ele na tomada, e esse equipamento não pode ter uma temperatura maior do que 80 graus Celsius, né? Não pode. E aí essa temperatura depende dessa variável aqui, certo? Não interessa muito agora o que é essa variável. Poderia ser alguma coisa aí da construção da máquina, sei lá, o tamanho dela, alguma coisa assim. E aí tu queres saber quais são os valores permitidos dessa variável, tal que essa máquina de lavar respeite essa condição. Então fica assim: 7x menos 20 menor que 80. Aqui já a temperatura dada em graus Celsius, vamos supor, facilitar. Então 7x igual 20, igual não, né? O costume. Aqui é uma inequação. Então deixo o menor, tá aqui o 80 e eu passo 20 somando, que dá 100, né? Então fica 7x menor que 100. Então x menor que 100 sobre 7. Ou seja, a solução vai ser um intervalo, justamente assim, onde aqui vai estar o 100 sobre 7, e qualquer valor dessa variável que for inferior sem poder ser igual, vai ser solução desse problema. Ou poderia representar assim também. Não sei se deu para entender. E aqui cresce. Professor, eu poderia considerar,
já que x tipo tem que sempre ser menor, no caso ele não pode ser intervalo fechado, né? É, 100 sobre 7. a ideia essa é uma distinção importante. Quando é menor, é sempre intervalo aberto. Na verdade, aberto desse lado, né? Aberto desse lado. Se tivesse uma outra condição, vamos supor que uma hipótese. Se houvesse uma outra condição que dissesse assim, não, x tem que ser maior do que ou igual a zero. Porque digamos que o x ele é uma quantidade de alguma coisa que eu vou colocar aqui dentro. Eu não posso descolocar, né? Não tem como ter menos 20 gramas de sabão na máquina de lavar, por exemplo. Certo? Só um exemplo. Estou inventando agora. Então aí eu teria que juntar essa condição com essa. E é justamente sobre isso que eu vou falar para resolver os exemplos de interseção de intervalo. Que é basicamente o seguinte. Pega esse intervalo aqui. Nem precisa. Eu junto essa condição com essa. E aí fica assim. 0 menor do que ou igual a x, menor que 100 sobre 7. Então, como aqui é menor do que ou igual, é fechado desse lado. Como aqui é menor, é aberto desse lado. Então, fica de 0 a 100 sobre 7. Esse é o conjunto solução desse problema, é o intervalo. Não sei se deu para entender, se era isso que tu queria. Valeu, professor. Sim, consegui compreender. Beleza. Não sei de onde eu tirei essa máquina de lavar, mas eu gostei. Bom, então, aqui para fazer a segunda questão. Como está avançada a hora, então vou deixar para vocês entregarem foi na terça-feira que eu falei, né? A lista, até terça-feira, né? Acho que sim, foi isso. Vou deixar para vocês entregarem só a primeira e a segunda questão, porque não vai dar tempo de eu falar de funções. Mesmo que eu tenha espremido tudo aqui, eu não quero atropelar esse assunto, porque depois ele vai fazer falta. Mesmo que eu esteja ansioso para falar logo do conteúdo, vamos deixar só essa primeira e essa segunda. E eu vou explicar agora como é que funciona essa segunda questão aqui, que eu preparei um exemplo muito parecido. E a terceira vamos deixar para a próxima semana. E eu também pensei o seguinte, vou avisar melhor isso. Acho melhor deixar uma lista a cada 15 dias, sem ter prova também, que aí vocês se organizam melhor. Então eu vou complementar essa lista aqui semana que vem. E aí vocês vão reunindo e me enviam só na terça da outra semana, não dessa semana agora. Pode ser? Tem problema? Eu vou explicar direitinho no e-mail e no WhatsApp para ninguém ficar perdido. Pode ser, tá tranquilo. Tranquilo, pode O ser sim. importante é o senhor deixar para entregar todas de noite. Por exemplo, até 11h30, sabe? Meia-noite. Pois é, É bom mesmo. tá me sacaneando só porque eu escrevi lá que não era para deixar na última hora, né? Tá bom. Não, mas pode ser também. Eu vou escrever. O que tiver escrito lá vai valer. Eu não entendi. Tava falando sério mesmo, Lucas? Eu tava falando sério. Wendel, você que falou. Você prefere entregar de noite para ter mais tempo, é isso? É porque semana que vem e na próxima, de tarde eu tô ocupado. Justamente na terça-feira. Tá bom. Tá, então foi mal aí pela zoeira, né? Pode ser sim. Mas. Professor, em vez do exemplo da máquina de lavar, podia ser de um computador. Poderia ser, não sei de onde tu tirou essa ideia, mas poderia ser um computador que superaquece, né? Ele tá Exatamente. sacaneando aí. Eu entendi, tá sendo Eu irônico. pensei nisso no exemplo da temperatura. Tá. É verdade. Bom, então vamos. Vamos lá. Ó.
já está tudo feito aqui, mas vamos tentar entender isso. Intervalo x vai de 3 até mais infinito. Intervalo y, aliás, o intervalo x vai de 3 a mais infinito contando com o 3 aqui. O intervalo y vai de 1 até 6, está representado aqui, está aqui o x, perdão, vai de 1 até 6, onde eu estou excluindo o 1 porque não é aberto, e estou incluindo o 6 porque no 6 é fechado. E aqui o intervalo z vai de menos infinito até 2, sem incluir o 2. Tá? Como é que eu calculo, jeito de falar, né? Como é que eu determino as uniões e interseções desses intervalos para fazer a segunda questão lá? É assim, eu tenho que alinhar eles todos, botei aqui, aqui é o 0 para todos eles, mas na verdade eu tenho que alinhar em todos os números aqui, tá? Não sei se vocês já se depararam com isso, mas é assim que faz, de um jeito bem mais fácil de ver, né? E aí eu venho e uso as ideias de união e interseção que eu já sei. União é juntar os dois, sem repetir. Então se eu junto o x com o y, toda essa linha aqui vai se juntar com toda essa linha aqui. E quando eu fizer isso, eu vou ter todos os números maiores que 1. Quando chegar aqui eu vou incluir o 3, porque eu estou fazendo a união, e o 3 já estava aqui também. E esses aqui que estão nos dois, ó, a partir do 3 para frente. No final das contas, o que é isso? É todos os números de 1 até mais infinito. Alguém não entendeu esse primeiro exemplo? Quer que eu repita? De alguma outra forma? Não entendi. Qual parte exatamente ficou estranho? O senhor vai juntar os dois. Não entendi essa parte do 1 quando encaixa no o y no x. Assim, é porque é a união, e na união eu vou pegar todos os elementos que pertencem ao intervalo x e todos os que pertencem ao intervalo... Eu errei, né? Na verdade. Não, tá certo. Tá certo. E todos os que pertencem ao x. Então eu vou passo a passo, ó. Bem aqui, o número 1, pelo fato de aqui ser aberto, o 1 não está incluído, então vai continuar aberto aqui, né? E ele também não está no x, e então vai ficar assim. Aí eu venho para esse pedaço aqui. Esse pedaço está no y. Apesar de ele não estar no x, eu estou considerando a união. Então eu vou pegar tudo que tiver, basta estar em um deles para estar na união. É isso que eu estou dizendo. Então se esse pedaço aqui ele está no y, ele vai entrar na união. Então eu vou desenhando a união aqui de x e y. Aqui vai ficar aberto porque o 1 não está nem no y nem no x, então não vai estar na união também. Esse pedaço aqui vai estar, porque está aqui no A. Esse também. O 3, basta estar em um dos dois para estar na união. E ele está nos dois, então o 3 vai estar também. Esse intervalo também. E assim por diante eu vou pegando tudo que tiver em um dos dois. É como se tivesse uma mão aqui e outra aqui, e eu vou raspando tudo e juntando. E aí eu saí raspando tudo. Os dois se unem, né? Exatamente. Os espaços fazer os dois outros. Perfeito. É como se eu estivesse colocando um em cima do outro aqui. E quando eu coloco um em cima do outro, dá esse intervalo aqui. A união dos dois. E professor, dá pra pensar nisso como se fosse um conjunto, né? Sem desenhar e fazer essa parte mais geométrica. Exatamente. Dá. É uma questão puramente algébrica de escrever essas expressões aqui. De desigualdades, né? Essas desigualdades bem aqui, assim. É essa. Cadê? Né? E usar as propriedades da relação de ordem, que é o nome correto para essa
operação representada pelo menor que, maior que. Dá pra fazer sim. Eu prefiro o desenho porque é mais rápido, talvez, mais fácil de ver, mas tanto faz. Bom, então eu posso avançar aqui, né? Não sei se dá pra apagar agora, não dá mais. Bom. Tá. Esse desenho que eu fiz aqui vai ficar na aula gravada. Porque eu vou fazer outros aqui, aí se eu for deixando tudo vai ficar bagunçado. Bom, a interseção. A interseção eu vou pegar só o que tem de comum entre os dois, né? Então, inclusive, tá errado aqui. Tá errado. O que tem de comum entre os dois? É o que tá no x e tá no y. E o que é isso? Alguém falou alguma coisa aí? Foi? Por engano. Não. Por engano. Então a interseção é o que está nos dois. Nesse caso vai ser o quê? Vai ser daqui até aqui, ó. Então eu já sei que vai ser de 3 a 6. Aí eu já boto essa interseção. Eu só tenho que ver se vai ser aberto ou fechado. Como é que eu faço? O 3 aqui está fechado, então o 3 pertence a x. Aqui também o 3 pertence, que ele está dentro. Se o 3 está nos dois, aqui é y. Se o 3 está no x e está no y, então ele está na interseção, né? Porque ele pertence aos dois. Significa que o 3 está incluído, então aqui é fechado. Por outro lado, vamos ver o 6 aqui. O 6 pertence ao x, porque ele está aqui dentro. Pertence ao y porque ele está fechado aqui também. Então o 6 também pertence a y. Se ele pertence aos dois, ele pertence à interseção, porque ele tá nos dois. Então aqui também vai ser fechado. Então essa vai ser a interseção entre x e y. E assim eu vou trabalhando. Alguém não entendeu essa interseção? Não, entendi. Eu entendi. Ah, tá. Bom. E assim eu vou fazendo. Y união Z. Aí eu olho aqui, eu vou juntar esse que vem do menos infinito. Aí aqui, essa área comum já funciona de referência. Esse intervalo entre 1 e 2 está nos dois. E o Y vai daqui do 1 até 6. Então quando eu juntar tudo, sobrepor um em cima do outro, aqui eu venho direto, aqui tá, vou continuar. Como eu estou juntando tudo, mesmo que aqui não tenha o 2, porque o 2 não pertence a Z, aqui tem. Então para fazer a união, o 2 vai entrar. E aí eu sigo o caminho aqui, né? Lembrando que a união vai reunir os dois. A união também é chamada de reunião. Então fica de menos infinito até 6, aqui a união. A interseção vai ser o que tem de comum entre os dois. Deixa eu só apagar aqui. Vai ficar confuso demais. Tá. A interseção vai ser o que tem de comum entre os dois. De cara, dá pra ver que ela tá aqui, entre 1 e 2. É o que tem de comum. Então eu boto o 1 e o 2 aqui. Por que é aberto? Porque na interseção, para entrar na interseção tem que estar presente nos dois conjuntos. E o 1 não pertence aqui ao y. Então ele não pode entrar na interseção. Logo tem que ser aberto. Tá? A mesma coisa para o 2. O 2 não pertence ao z. Por quê? Porque aqui é aberto. Se o 2 não pertence ao z, então ele não pode estar na interseção. Que a interseção contém apenas o que está presente nos dois. Então vai ser aberto aqui também. Por isso que dá esse. Aí aqui, só para a gente finalizar.
X união Z, deixa eu só limpar isso aqui tudo. O X união Z não vai ser um intervalo. Eu posso calcular essa união, mas pelo fato de não ser um intervalo, não vai ter como escrever de um jeito bonitinho igual aos outros. Vai só ficar indicada a união. Do jeito que eu escrevi aqui, ó. União entre menos infinito 2, que é o x, que é o z, e 3 a mais infinito, que é o x. Simplesmente isso. Por que que ele não vai ser um intervalo? Porque esse intervalo entre 2 e 3 vai ser um buraco, ó. Aqui entre o 2 e o 3 vai ser um buraco. Então isso aqui não vai ser um intervalo, e a união deles eu simplesmente escrevo isso aqui. Se tiver algo parecido na lista, é só deixar indicado. E a interseção vai ser vazia, justamente porque, ó, se eu acompanhar aqui os pontos de x e descer aqui até o z, aqui onde tem elemento de x, não tem elemento de z. Aqui onde tem elemento de z, não tem elemento de x. Então a interseção vai ser vazia. Professor, Diga. no caso, por exemplo, se tivesse a seguinte situação, x fosse de 3 mais infinito, certo? E o y fosse de 2 mais infinito. A interseção do intervalo seria 3 mais infinito? Seria isso? Vamos ver. Deixa eu só pegar um espaço vazio aqui. Você pode repetir, por favor, como é os intervalos? No caso, tipo, x é um intervalo fechado de 3 até o infinito. E y é um intervalo fechado de 2 a infinito. E tu quer saber a interseção? Isso. Aí eu faço aqui. Só pegar outra cor que me incomoda. Tá. Vamos lá, então a gente tem que alinhar aqui. Aqui vai estar o 2 e o 3. Aqui vai para o infinito. Aqui também. 2, 3, infinito. Botei o 2 e o 3 porque são os números que aparecem aqui, vai facilitar pra gente. Então aí eu venho, o x é fechado daqui pra lá, então vai ser fechado aqui. E o y é fechado daqui pra lá. A interseção é o que está presente nos dois, então eu posso fazer uma reta aqui para representar a interseção. O que tem de comum entre os dois? Vamos analisar por parte. Aqui o 2, ele é comum aos dois conjuntos? Não, né? Porque o 2 não pertence a esse conjunto de cima, que é o x. 2 não pertence a x, porque ele não está aqui na parte verde. E o 2 pertence ao y, né? Só que como eu estou escolhendo aqui a interseção, a interseção é quando um elemento, vamos chamar de A, ele pertence a um e, essa é a letrinha mágica, pertence ao outro. Isso não está acontecendo aqui. O 2 não pertence aos dois, então ele não vai estar incluído aqui na interseção, não vai ter 2. Então aqui onde está o 2 eu não sei como vai ficar, mas não vai estar na interseção. Esses pontos aqui também não vão estar na interseção, porque se eu pegar qualquer um aqui, qualquer ponto aqui x, e eu levar ele para cima, ele também não vai estar presente aqui no conjunto de cima. Não vai pertencer. Apesar de que ele pertence aqui ao de baixo, que é y. Por quê? Porque ele não caiu aqui na área onde estão os elementos de x, que é a parte verde. Então se qualquer ponto aqui, pode ser para qualquer um, eu peguei um só para fazer um desenho. Mas qualquer ponto daqui entre o 2 e o 3 não vai estar na interseção. Então também não vai entrar aqui. Aí eu olho para o 3.
como aqui é fechado, o 3 pertence a x. E aqui ele está no interior, então ele também pertence a y. Então o 3 está na interseção. Então aqui vai ser assim. E todos esses outros pontos também são comuns aos dois. Então vai ser aqui. É como se esse de cima e o de baixo se encontrassem e um fosse cortando do outro o que não tem nele mesmo, entendeu? Como se aqui viesse uma faca e arrancasse tudo que tem para fora aqui. E arrancou. E ficou, no fim das contas, deu o próprio x a interseção. E tem um motivo para isso. Ó, aqui eu estou calculando a interseção, né? E como o x ele é na verdade um subconjunto de y, né? O x está todo contido no y. Tem uma regra dos conjuntos que diz que quando um conjunto é subconjunto de outro, a interseção entre os dois dá o conjunto menor. Então esse exemplo que tu pegou cai justamente nisso. Seria o mesmo caso, por exemplo, de eu pegar assim um conjunto y aqui que tem 1, 2, 3 e 4. Aí bem aqui dentro eu vou fazer um conjunto x. Qual é a interseção entre os dois? É o próprio x, 3 e 4. O que tem de comum entre os dois é o menor que está dentro do grande. Não sei se eu consegui explicar direito. Foi o Jonathan que perguntou? Isso. Você Entendi, professor. entendeu? Bacana. Obrigado. Beleza. Eu só tenho duas dúvidas aqui. Diga. Lucas. Existe um intervalo fora do conjunto dos números reais, tipo dos números inteiros ou naturais? Existe um intervalo dentro deles? É possível fazer um intervalo? Não. Esse é justamente a necessidade dos números reais, é justamente essa. Só existe Não intervalo. teria saltos, né? Se eu fosse fazer nessa reta aí um intervalo inteiro ou natural. Impossível, justamente porque para ser um intervalo, né? Vamos pegar a noção mais simples que a gente tem de intervalo aqui. Intervalo fechado para não se preocupar com os extremos. Aqui. Calma aí que deu um branco, acabei de esquecer. Ah, sim, inteiro, né? Tá. Porque olha só, imagina que eu desenhasse aqui racionais. Esse desenho já é uma mentira, tendo em vista o que a gente viu sobre números reais. Por quê? Porque se aqui está 0, aqui está 1, e eu desenho um quadrado bem aqui, de lado 1, essa diagonal vai ser raiz de 2, né? E aí se eu pego um compasso, eu posso levar essa diagonal para cá e marcar o raiz de 2. Então, eu chamar isso aqui de Q já é uma mentira. Por quê? Porque bem aqui, esse número não existe dentro desse conjunto. Entendeu? E quando eu desenho um intervalo, por exemplo, vamos supor que fosse um intervalo aqui de 0 a 3, fechado. Eu estou contando todos os números que estão aqui no meio. Do ponto de vista assim, na verdade, agora tu me fez pensar. Do ponto de vista estritamente algébrico, ou seja, da definição do que é o intervalo, existe aqui nos racionais. Mas ele não vai corresponder ao que nos interessa de um intervalo, entendeu? Essa que é a questão. Ó, vou ser mais claro. Eu poderia definir esse intervalo racional. Vou botar esse aqui para não confundir com o intervalo de verdade. Que seria o conjunto dos números racionais agora, não R aqui. Tais que 0 é menor do que ou igual a x, menor do que ou igual a 3. Eu posso construir esse conjunto existe. O que acontece é, esse conjunto vai ser diferente do intervalo 0, 3. De números reais, né? Intervalo real. Por quê? Aí ele tem representado um conjunto
e o intervalo, é diferente. Isso daqui seria uma generalização da ideia de intervalo para números racionais. Assim, isso que tá me confundindo. Que eu acabei de porque é inventar possível, aqui. né, representar isso. Que é possível definir. É possível definir isso aqui por causa de uma coisa chamada axioma da especificação lá dos conjuntos. Eu posso fazer isso. Tem aqui x pertence a um conjunto e uma lei. O que eu quero dizer é isso, é permitido. E eu inventei aqui um nome para ele que é como se fosse um intervalo, só que com o que aqui? Isso daqui não é um intervalo. O que eu estou tentando dizer é isso. Não é um intervalo real, justamente porque ele tem um buraco bem aqui no raiz de 2. E tem infinitos buracos aqui, que vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 3, até chegar por aqui no raiz de 2 sobre 100, sobre 1000, vão ser infinitos buracos aqui. E o intervalo real de verdade, aqui na reta R, ele contém todos os números que estão aqui no meio. Para poder ser um intervalo tem que ter tudo que está aqui. Entendeu? Então esse aqui não é um intervalo, vou escrever de outra cor aqui. Não é um intervalo real. Na verdade não é um intervalo de acordo com o que a gente definiu como sendo conjunto de números reais, né? Isso daqui é uma abstração que eu da aula. Não faz parte do conteúdo, apenas só para te responder. Eu posso, resumindo a história, posso sim definir esse conjunto, mas ele vai ser diferente, o ponto é esse, vai ser diferente do intervalo real, que é o que nos interessa, tá? Não sei se ficou claro. Deu para entender sim, ficou até bem claro. E outra pergunta é, tudo isso daí faz parte do que o senhor chamou de teoria dos números? Isso daí faz parte dessa teoria? Isso daqui são várias coisas. Não é bem teoria dos números. Aqui, conjuntos aqui, união, interseção, etc. E muita coisa que eu pulei, claro. Até aqui é teoria básica dos conjuntos. Isso daqui de conjuntos numéricos, conjuntos numéricos naturais, inteiros, faz parte de uma disciplina. Na verdade pode ser encontrado em várias disciplinas, mas mais da matemática, assim, não é muito a nossa praia da física. Tem disciplinas de lá, que é teoria dos números e parte inicial, e análise real também, parte inicial também, onde se faz essa construção dos números reais, claro, de um jeito mais completo do que eu apresentei aqui, porque senão a gente ia fugir demais do que nos interessa, né? E essa parte de intervalos também faz parte de conjunto dos números reais, que é da análise real, mas na verdade lá na análise real não se discute muito isso, não. Mas é útil também. Adiantei aqui que eu não devia. Agora, entender essa passagem aqui do Q para o R é análise real. Estudar os números naturais e os números inteiros é teoria dos números. Quando se fala teoria dos números é N e Z. Porque é em teoria dos números que estuda, por exemplo, pensar numa coisa interessante, números primos, né? Divisibilidade, números primos, aquelas coisas, aquelas curiosidades e coisas de pesquisa também envolvendo números primos, etc. Isso é teoria dos números. Aí quando entra nos números reais, aí é a análise real. Essa é a diferença. Mas nenhuma dessas duas disciplinas faz parte do curso de física. Eu estou fazendo uma revisão, porque justamente pelo fato disso não fazer parte, mas aparecer de vez em quando, e não ser tão complicado quanto outras coisas avançadas de matemática que a gente poderia incluir, eu resolvi incluir aqui, que também está presente geralmente nessas introduções dos livros de cálculo, essa discussão aqui.
Mas para se aprofundar seriam essas outras duas, que eu recomendaria para um momento posterior, assim, uma segunda fase. Não sei se eu respondi o que tu queria. Respondeu sim. Valeu, professor. Pessoal, mais alguém? Eu acabei passando da hora aqui. Tem mais alguém que queira perguntar algo? Fiquem à vontade. Bom, Zero perguntas. beleza. Bom, então, só para reforçar então, a lista tá adiada aqui a entrega dela, que eu vou complementar. Vocês vão entregar só na outra semana. Vou avisar isso no e-mail, tá? E a aula de hoje ajuda a resolver a primeira e a segunda. A próxima aula vai ajudar a responder a terceira e as outras que eu vou complementar aqui. Por enquanto é isso então. Valeu, galera. Bom sábado para vocês. Até segunda-feira. Valeu, professor. Obrigado, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, galera. Tchau. Obrigado, professor. Bom dia. Bom sábado. Valeu, Vitória, Sara, todo mundo, José, etc.